Eu acho que a minha motivação vem muito da minha disposição de olhar para frente. Eu estou sempre olhando para aquilo que vai vir. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o que vai vir vai ser melhor. Embora eu não tenha tido carreira acadêmica, eu não tenho carreira acadêmica, eu acho que é super importante. Acho relevantíssimo. Acho que vai agregar valor, acho que vai te ajudar a manusear os conceitos. Um belo dia, fui chamada para uma reunião. Eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, isso foi há 28 anos atrás. Então eu estava com uma criança de 3 meses e me chamam numa reunião, sócios me chamam numa reunião, eu realmente não tinha ideia do que aconteceu, eu fui convidada a ser sócia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito e Resposta, episódio 135. Seguimos contando essas histórias incríveis que servem de insights para vocês. Hoje temos uma convidada ilustríssima, Gláucia Lauleta, que é sócia do Matos Filho há muitos anos. Ela vai contar essa história, essa trajetória, os desafios todos que ela enfrentou até aqui. Gláucia, muito prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A alegria é nossa. Muito obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Lopt, eficiência para advogados e redução de custos. E agradecer ao nosso novo patrocinador, Barbearia Corleone, há 11 anos atendendo homens de maneira clássica. Obrigado aos nossos patrocinadores, em especial a nossa convidada. Gláucia, aqui a gente sempre tem uma pergunta clássica para começar, sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira super bem planejada, estruturada. Você está há mais de 35 anos no Matos Filho, que é um dos principais escritórios da América Latina. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Renato, eu acho que eu nunca planejei absolutamente nada na minha carreira. Porque começa que eu entrei no Matos Filho, que não tinha essa formação que tem hoje, era um outro escritório, com 20 anos. E você imagina que uma pessoa de 20 anos há mais de 30 anos atrás era completamente diferente de quem tem 20 anos hoje. Acho que o nível de maturidade era muito menor, o volume de informação, a exposição que a gente tinha. Então era muito diferente, eu era praticamente uma criança. Dizer que eu planejei alguma coisa está longe da verdade. As coisas foram acontecendo, né? Eu acho que eu tive a felicidade de estar no lugar certo na hora certa, evidentemente que teve esforço, teve muito empenho da minha parte, né? Várias pessoas também passaram pelo escritório e acabaram não ficando, mas acho que foi um momento muito especial do mercado da advocacia e especialmente do mercado da advocacia na área tributária, né? Agora, planejamento mesmo, não fiz. As coisas realmente aconteceram. E assim que é bom, né? A gente tem todo tipo de história aqui, mas eu acho que quando você se planeja e se prende a um planejamento, talvez você fique muito preso mesmo, né? Porque as coisas elas vão acontecendo. Não, e a gente conta na vida, todos nós, com o imponderável. O imponderável está presente na vida de todo mundo, né? E eu concordo com você. Se você planeja demais, você muitas vezes não vai ter recursos para lidar com aquilo que você não estava esperando, né? Então, eu concordo. Gosto do planejamento a curto prazo, né? Porque aí você vai conseguindo corrigir rota. A gente vai falar um pouquinho da área tributária, onde você é uma grande referência, mas eu vou dar um step back aqui. Como que você caiu no direito? No direito, eu era uma pessoa... Bom, eu escolhi direito, eu tinha 16 anos, né? Porque entrei na faculdade, fiz PUC aqui em São Paulo, entrei na faculdade com 17 anos, era super jovem. E eu era uma pessoa que gostava muito de me comunicar. Gostava de escrever, gostava de ler. E fui um pouco por exclusão. Eu sabia que eu queria humanas, e dentro de humanas eu achei que eu ia me encaixar melhor no direito, né? Porque imaginava que como advogada eu ia ter oportunidade de falar, de convencer. Então era quase que uma fantasia, uma ideia assim, muito, muito vaga do que seria advocacia. Confesso que quando eu entrei na faculdade eu fiquei um pouco decepcionada, mas... acho que na sequência, quando eu começo a trabalhar, eu começo a entender realmente o que é a profissão. Acho que faz muita diferença quando a gente faz direito, você começar a trabalhar, entender o que é a dinâmica do advogado. E foi assim, a verdade é essa. Embora eu tenha tido uma duvidazinha no começo, eu acho que eu não podia ter feito escolha melhor. Acho que tem tudo a ver comigo. Sem dúvida, a sua história fala por si só. É muito interessante como você contextualiza. A gente recebeu recentemente o Ricardo Gaiar, que é sócio do Sescom, um cara muito comunicativo. E a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na faculdade é que ele tomou um susto, porque ele esperava que fosse uma coisa completamente diferente. E ao trabalhar, ele percebeu que era uma dinâmica diferente, né? Que não era só contencioso, que tinha, né, muito a parte voltada do negócio em si.
e aí ele viu um outro direito, né? Então, conecta com o que você está trazendo. Sim, sim. Acho que o mesmo aconteceu comigo. Você falou um pouquinho dessa experiência de como você chegou no direito. Como é que você caiu no Matos Filho e na área tributária que você é hoje, sem dúvida, uma das maiores referências? Bom, eu primeiro preciso contar para você que eu tenho uma amiga de vida, que inclusive é minha sócia, que é a Isabel Bueno. Ela é uma amiga de vida porque nós nos conhecemos com 5, 6 anos de idade. Fizemos escola juntas, fizemos cursinho juntas, fizemos a faculdade juntas e ela entrou no Matos Filho primeiro. E ela acabou levando meu currículo. E foi tão simples quanto isso. Na época, o Matos Filho, claro, era um escritório que, em termos de tamanho, não tem comparação com o escritório de hoje. Até porque o mercado jurídico no Brasil era outro. Mas ele já era, comparativamente, um grande escritório. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar num lugar assim. Parecia uma empresa, as coisas organizadas e tal. E foi assim que eu entrei no Matos Filho. Por que no tributário? Porque era onde tinha vaga para estagiário. Eu sequer tinha começado a ter aulas de direito tributário na faculdade, porque na PUC a gente começava a ter aula de tributário no 4º ano, e eu entrei no Matos Filho em janeiro de 89, quer dizer, antes mesmo do 4º ano começar. E eu confesso para você, Renato, veja, não vou dizer para você que eu me apaixonei pelo direito tributário, mas eu via, como eu disse anteriormente, acho que foi um momento muito inspirador, de muito trabalho, de muita coisa acontecendo. Constituição de 88 tinha acabado de ser promulgada. Muda todo o contexto tributário, né? Agora vamos mudar de novo, né? Contexto constitucional tributário. Mas tinha muita coisa acontecendo, contencioso tributário nascendo. Então eu estava inserida naquilo, né? Naquele universo muito dinâmico e realmente eu acabei me achando naquilo. É tão simples quanto isso. Que curioso, né? A gente tem aqui várias histórias nesse sentido, que a pessoa caiu numa área, caiu num escritório, quase que tropeçou e virou referência, né? Realmente se abraçou e seguiu firme nessa área. E me chama a atenção uma coisa, porque assim, você é uma grande referência. Está num dos principais escritórios do Brasil. Mas você optou por focar no trabalho, de fato, né? Menos na formação acadêmica e mais no trabalho. E essa é a dúvida que eu tenho, que eu queria te fazer. O quão importante e relevante é a formação acadêmica, seja de pós, de mestrado, doutorado ou mesmo LLM, para o profissional do direito tributário? Ou, na tua visão, o mais importante é focar as energias no trabalho? Eu acho que não é uma coisa ou outra, tá? Embora eu não tenha tido carreira acadêmica, eu não tenho carreira acadêmica, eu acho que é super importante. Acho relevantíssimo. Acho que vai agregar valor, acho que vai te ajudar a manusear os conceitos. Né? Eu não diminuo não, a importância, muito pelo contrário. Eu sou capaz de reconhecer a importância de se ter uma carreira acadêmica, ou fazer um curso, um LLM, etc. Na minha circunstância, acabou que, de fato, eu acabei focando no trabalho. Né? Trabalhava bastante, era muito difícil imaginar conciliar, pelo menos no começo da carreira, um mestrado, um doutorado. Eu fiz algumas aulas na PUC, no mestrado, mas era muito difícil. E aí entra uma questão pessoal. Eu me casei muito cedo, eu não tinha filhos, mas tive filhos depois, mas também era uma outra necessidade, um outro foco de vida, né? Eu estava fazendo minha vida, eu tinha minha casa, pagava as minhas contas. Então, naquele momento que normalmente os profissionais eles vão começar a vida acadêmica, eu realmente estava focada em outra coisa. Esse é um arrependimento que eu tenho. Né? Eu acho que eu poderia ter feito um esforço a mais e seria muito interessante se eu tivesse feito alguma coisa. E um outro arrependimento que eu tenho, né, já colocando aqui um assunto, é não ter tido uma experiência internacional. Também não tive uma experiência internacional pela mesma razão. Estava lá focada, trabalhando, etc., mas eu acho que faria muita diferença para mim. Porque não necessariamente pelo conteúdo técnico que eu ia absorver, mas mais para entender como funciona a cabeça, a mentalidade do estrangeiro. Acabei aprendendo um pouco na prática. Né? Estando lá, eu acho que eu teria oportunidade disso. Fora experiência pessoal, seria incrível. Então, eu tenho esses arrependimentos. Você está falando, não, você é uma referência. Eu olho para trás, tem muita coisa que eu não fiz, que eu poderia ter feito, sem dúvida nenhuma. Mas não tem jeito, né? Mas é interessante você contar, né? E mostrar que tem vários caminhos possíveis. Sim. Não é que você precisa necessariamente fazer isso aqui para ser uma referência.
um LLM ou um mestrado. Não necessariamente. Eu concordo com você. Então, acho que cada um tem a sua trajetória. É isso, né? A gente entrevistou gente aqui que acha fundamental fazer um LLM, ou que acha fundamental ter um mestrado ou um doutorado. Tem gente que não. E as várias histórias com perfis diferentes, com trajetórias diferentes, mostram que não é nada escrito na pedra. Cada um desenha a sua trajetória da melhor forma. Com né? certeza. Então, por isso que eu gosto aqui, como a gente já está no episódio 135, são 135 histórias, e não tem uma história igual a outra. Imagina. É legal mostrar os vários caminhos, né? Você entrou no momento de Matos Filho, você falou, não era um escritório grande como é hoje, né? Hoje é uma Big Law, grande referência, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho dos bastidores ali daqueles primeiros anos, e se em algum momento vocês chegaram a conversar ou imaginaram que o escritório tomaria o porte e teria o renome que tem hoje. Tá. Bom, como eu disse, eu não entrei no escritório com a formação de hoje. Eu entrei num escritório que se chamava Matos Filho e Suchodolski, que sofreu em 1992 uma cisão, da qual se originou o Matos Filho com a formação que ele tem hoje. Então, comecei lá em Matos Filho e Suchodolski, comecei em 89, me formei, fui efetivada, e um belo dia, lá em meados de 1992, eu fui comunicada pelos meus então chefes, 2 dos sócios fundadores do Matos Filho com a formação atual, que é o Dr. Marrei e o Quiroga, de que nós íamos mudar, né? Porque dizer para você o seguinte, não, eu fui convidada. Não fui convidada, eu fui comunicada que a partir de um determinado dia nós íamos estar atendendo num outro lugar. Eu era muito jovem, era uma recém-formada. E não tinha sentido continuar no escritório que não fosse com eles. Eu trabalhava diretamente para eles. E aí começamos, né? Eu costumo dizer, longe de ser fundadora, mas eu estava na fundação. E, Renato, eu estava na fundação, mas eu confesso, eu não participava de nenhuma das discussões estratégicas sobre para onde iria o escritório. Como eu disse, eu era uma recém-formada. Eu estava aprendendo a profissão, eu estava lá trabalhando, fazendo as minhas coisas, mas eu pude acompanhar, eu assisti tudo o que aconteceu. E realmente, naquele momento, quando o escritório ele é fundado, setembro de 1992, a ideia dos fundadores não era crescer, não era ter um escritório que pudesse ser o maior e que tivesse todas as áreas, full service, etc. Muito pelo contrário, a ideia era continuar com aquelas práticas que eram fortes, muito relacionadas aos fundadores, mas aí não tem jeito. Eu acho que a vocação do escritório sempre foi uma vocação de empreender, sempre foi uma vocação de crescer. Como eu disse, eu acho que o mercado jurídico no Brasil como um todo, não só no direito tributário, mas em outras áreas do direito empresarial, foi um mercado que ficou cada vez mais dinâmico, cada vez mais movimentado, né? Não vamos nos esquecer que a gente passou pela fase das privatizações, que para o mercado jurídico acabou fomentando, acabou trazendo muito trabalho e muita ocupação para os escritórios. Então, acho que foi uma combinação de fatores. Não, e é interessante ouvir, porque são muitos anos de casa. Você pegou ali, falou, não fundei, mas estava na fundação. Vocês passaram por muitas coisas. Por mercados diferentes, por sociedades diferentes, por pessoas diferentes, né? Muitos momentos distintos. Qual foi o grande desafio que você entende assim, que o Matos Filho enfrentou ao longo de tantos anos? E que você puder fazer um comparativo, lá do início dos anos 90, para os momentos atuais, o que tem de grande diferença? Bom, primeiro, eu acho que o grande desafio que o escritório enfrentou não foi nem no começo dos anos 90 e nem é agora. Eu acho que foi no meio desse caminho, foi mais ou menos em 2010, quando nós decidimos se tornar uma full service, porque achávamos que esse era o caminho para a gente se manter, inclusive crescer e se consolidar no mercado, e nós fizemos uma mudança importante no modelo de remuneração do sócio. Acredito que você já deve ter recebido outros convidados que falaram a respeito disso. Acho que foi um grande desafio, porque era, de uma certa forma, romper com um paradigma. Pouquíssimos escritórios no Brasil tinham um sistema de remuneração como aquele que nós nos propusemos a ter e temos até hoje. Então, podia estar muito errado. Deu certo, foi ótimo, facilitou, inclusive, a vinda de sócios laterais, que, para mim, talvez tenha sido um dos fatores mais relevantes para a gente crescer, para ter o escritório que a gente tem hoje, podia ter dado errado, né? Então, acho que foi o grande desafio, pelo menos do que eu senti na minha perspectiva. Agora, uma comparação do escritório nos anos 90 com o escritório de hoje,
dificílimo, né? A gente está comparando duas coisas completamente diferentes. Mas eu acho que, talvez em 1990, acho que a vantagem competitiva de se ter um escritório institucional, né, um escritório que cobrisse várias práticas, que tivesse uma placa interessante, principalmente para clientes estrangeiros, eu acho que comparativamente era mais relevante do que é hoje. Eu acho que o nosso mercado como um todo é um mercado que amadureceu. Hoje nós temos players relevantíssimos em escritórios grandes, em escritórios médios, em escritórios pequenos. Acho que o serviço jurídico que a gente presta no Brasil não deixa nada a dever ao serviço jurídico que é prestado em qualquer lugar do mundo. Então, hoje, talvez a gente tenha uma dificuldade a mais, porque a gente olha para o mercado e a gente vê uma concorrência maior e mais bem preparada, né? Então, a gente vai ter que achar as vantagens competitivas em outras coisas, em outros aspectos. Acho que é assim que eu vejo. E realmente eram dois mundos completamente diferentes. Você pensar o número de advogados que a gente tem hoje, que a gente tinha naquela época, o número de faculdades que a gente tem hoje, que a gente tinha naquela época, o número de escritórios que a gente tem hoje, que a gente tinha naquela época. Então mudou drasticamente, né? Sem dúvida. Mas é um mercado que ainda tem muito para expandir, para crescer, né? Se comparar com o mercado americano mundial, é isso aqui, né? Então, assim, tem qualidade e tem espaço para a gente crescer ainda mais esse mercado, que já é um mercado que nivelou bastante, a gente vinha conversando, né, sobre isso antes, mas que tem um espaço ainda para muitos crescerem. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão do sócio lateral, que é uma equação dificílima, né? Porque a gente fez muito esse trabalho na Sapiro, né, de movimentação de sócios laterais, e você tem que olhar no detalhe para fazer dar certo. Por quê? Porque você tem que colocar alguém, não é só o cara que fatura. É o cara que fatura, mas que tem o DNA, exatamente, né? Que tem a fit, o matching perfeito. Com a cultura. E vocês fizeram várias movimentações laterais, a grande maioria delas de muito sucesso. Qual qual que é a equação, né? Tem uma metodologia, tem algum segredo para fazer dar certo? Eu acho que não é propriamente uma metodologia, mas eu acho que o que ajudou muito a adaptação dos sócios laterais, a integração dos sócios laterais na cultura do escritório, eu acho que, assim, grande maioria, com muita rapidez e de uma forma plena, foi o fato deles terem vindo, quase que na sua totalidade, sozinhos e não necessariamente com suas próprias equipes. Então, isso fez com que o profissional se inserisse no nosso universo e ele teria que trabalhar com os associados, ele teria que trabalhar com os outros sócios. Ele não teria muita alternativa que não se inserir na cultura, né? Eu acho que isso ajudou. Eu, sinceramente, acho que isso ajudou. Claro que você um dia pode chamar um dos sócios laterais e pedir o testemunho deles, mas eu diria para você que, na perspectiva do escritório, eu acho que foi riquíssimo. Desafiador, é verdade. Quando você traz alguém que muitas vezes trabalhou muitos anos numa outra estrutura, você tem sempre o desafio de adaptação. Mas eu acho que foi isto que nos permitiu chegar onde a gente chegou hoje. Porque a gente conseguiu, num tempo curto, trazer excelentes profissionais, excepcionais profissionais, que nos permitiram nos tornar uma full service, né? Cobrir todas as áreas do direito empresarial. Muito provavelmente nós não teríamos condição de fazer isso organicamente, né? A gente até gosta de fazer organicamente, de dar oportunidade, de formar os profissionais dentro do escritório, mas o timing não nos permitiria, né? Então, eu acho que talvez tenha sido das ferramentas mais importantes para fazer com que o escritório tivesse chegado onde chegou. Mas acho que não tem fórmula, não. Acho que não tem segredo. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma cuidadosa, né? Sempre conversamos muito, sempre quisemos entender onde a pessoa estava inserida, qual era o retrospecto dela profissional, fazíamos uma avaliação de matching de cultura, sem dúvida nenhuma, e felizmente a gente acertou mais do que a gente errou, com certeza. Isso. Não é um movimento fácil, mas se você faz com cuidado, com cautela, e olha, não só a carteira, que eu sei que é importante, né? Mas olha o que tem por detrás, né? Faz sentido e legal que você traz essa história da equipe, porque às vezes traz um impacto mesmo, né? Porque você tem que olhar para você, para tua equipe, para a estrutura, até se ambientar e se adaptar fica mais difícil. Sim. Falando de sociedade, você começou lá como estagiária, né? No antigo escritório. Exatamente. A gente, inclusive, teve a oportunidade de receber Marcelo Huck aqui, que é daquela época. Era sócio. E você, enfim, foi colecionando promoções, promoção atrás de promoção, até que você chegou à sociedade. Queria saber, né, queria que você contasse pra gente um pouquinho do que contou para essas sucessivas promoções,
recebeu o convite, virou sócia, o que mudou no dia seguinte? Tá. Bom, Renato, vamos lá. Essas promoções e promoções e promoções partem de uma premissa que não necessariamente ela é verdadeira, de que na época existia um plano de carreira, né? Você tinha lá previsibilidade por onde iria a tua carreira. Não tínhamos, como eu disse, um escritório incomparável em relação ao escritório que a gente tem hoje, a grande maioria dos escritórios no mercado. Mas evidentemente que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui ganhando relevância, fui, de uma certa forma, ocupando espaço, até o momento em que eu fui convidada a ingressar na sociedade. Num momento em que eu nem imaginava que se cogitava abrir a sociedade. Foi bem no comecinho. À época, eram 5 sócios fundadores, mais 3 outros sócios que tinham sido convidados a ingressar na sociedade, eles eram 8. Você foi a nona? Eu Quantos e mais são 2. Hoje? Hoje são quase 150. Uau, top 10 de 150, olha que incrível. Pois é, talvez uma das mais antigas. A mais antiga é a Isabel, que é minha amiga. Depois ela vai assistir aqui. Depois, enfim, mas é isso. Um belo dia, fui chamada para uma reunião. Eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, isso foi há 28 anos atrás. Então eu estava com uma criança de 3 meses. E me chamam numa reunião, sócios me chamam numa reunião, eu realmente não tinha ideia do que aconteceu, eu fui convidada a ser sócia. Que legal. E você vira a chave? Não, você não vira a chave, né? Na verdade, você continua sendo exatamente a mesma pessoa, tendo muitos desafios. Eu costumo dizer que esse momento talvez tenha sido o momento mais desafiador da minha vida, porque eu comecei, ao mesmo tempo, com as 2 trajetórias mais difíceis, que foi a sociedade e a maternidade, né? Quase que no mesmo momento. E as coisas foram acontecendo. E você levou, né? Tem 3 filhos, Isso. Sociedade, você como brincou, é uma das sócias mais antigas, então imagino que aquele começo tenha sido bastante difícil. Sem dúvida, Renato. Foi porque nós tínhamos muito trabalho, nós estávamos num momento de consolidação do escritório, né? Nós não tínhamos uma organização, uma estrutura como a gente tem hoje. Maternidade, filho pequeno, então bem desafiador. Hoje em dia, muitas das mulheres, né, quando eu tenho contato com muitas mulheres, mas como é que você fez? Eu falei, nem sei, eu nem lembro. Sei lá, fica tranquila, dá certo, os filhos crescem, o momento mais crítico passa, olha para frente, segue que você vai conseguir. É isso, é interessante você contar. A gente vai falar um pouquinho sobre maternidade. Uma coisa que eu queria saber de você, porque você virou sócia já tem algum tempo lá no Matos Filho. 28 anos. Mudou o jeito? Porque antigamente era um formato, né? Hoje, né, você prepara as pessoas para a sociedade. Verdade, né? Ou seja, é mais fácil quando ela se torna sócia, já é o natural. Com certeza. O que mudou? Bom, primeiro, eu acho que a carreira ficou um pouquinho mais demorada, né? Então, hoje, isso em qualquer escritório. É natural, enfim, que o profissional comece no primeiro ano de formado e ele demore um pouco mais de tempo do que se levava antes, até porque hoje os escritórios são maiores, então a carreira acaba sendo mais longa. Mas eu concordo com você. Eu acho que hoje o profissional que ingressa na sociedade, ele está muito mais preparado. Eu diria para você que ele praticamente já é um sócio. É um sócio que, na verdade, ainda não recebeu o título. Mas ele é muito difícil hoje alguém ingressar na sociedade sem já ter anteriormente uma atuação como se sócio fosse. E isso é uma coisa que eu incentivo muito. Eu falo muito, principalmente para as mulheres. Eu falo, escuta, você quer ser sócia? Faz o seguinte, começa a agir como sócia agora. Agora. Porque você vai abreviar o tempo, você vai se vender de uma forma melhor, você vai convencer teu interlocutor que você está preparado. Então, acho que a grande diferença é essa. Acho que hoje os profissionais, até porque têm mais tempo de carreira, eles chegam na sociedade muito melhor preparados. Essa é a minha sensibilidade, muito mais maduros, né? Entendendo muito mais a dinâmica, o negócio, a estratégia. Acho que essa é a grande diferença. Aí você até brincou. Eu fui chamada para reunião, eu nem imaginava. Eu não imaginava. Né? E hoje não, as pessoas, eu brinco. Elas esperam, não só esperam, mas quando elas viram sócias, só chancela, porque de fato, na prática, elas já são. É verdade. E eu diria para você o seguinte, se alguém se torna sócio sem ter essa condição, muito provavelmente é alguém que vai ter dificuldade na carreira. Né? Se ainda não está atuando como,
vai ter mais dificuldade, vai ter um tempo de adaptação maior, é por óbvio, é isso. Enfim, eu acho que é exatamente o que acontece. Mas é legal ter esse comparativo, a gente ir contando a história para ver junto a evolução, né, da trajetória do profissional. Sim. Você é sócia do Matos Filho já há muitos anos, mas não só sócia, né? Você é membro do comitê executivo já há muitos anos, ou seja, você viu muitas histórias como sócia, mas viu muitas histórias por dentro do comitê executivo. Você falou, lá atrás eu não participava da estratégia, agora você participa na veia. É a gestão, é a administração, é a parte financeira, é RH, marketing e por aí vai, né? Queria saber como é que surgiu o convite para essa posição, o que você acha que te credenciou, que desafios que você tem encontrado, né? Porque é uma posição que envolve muito a estratégia do escritório, né? E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, é possível conciliar a cadeira no comitê executivo com a cadeira de sócia? Bom, então vamos começar do começo. Quando que surgiu o convite? De novo, Renato, eu não sei, não surgiu o convite, eu não me lembro exatamente como aconteceu. Você chegou até a me perguntar desde quando eu estava no comitê executivo e eu confesso que eu realmente não sei, eu não me lembro. É importante dizer que a governança do escritório mudou, né? Enfim, sempre houve um comitê gestor, como existe hoje um comitê executivo, hoje a gente tem um sócio gestor. As coisas mudaram bastante, mas assim, te dizer exatamente como eu acabei me sentando naquela cadeira é difícil. Acho que até, num certo aspecto, por antiguidade, por tempo de escritório, um escritório muito novo, né? A verdade é essa. Os profissionais eram muito jovens, então eu acabei me sentando, e faz muito tempo mesmo que eu participo. Aí você pergunta, dá para conciliar? Eu acho que depende da governança, depende daquilo que se espera de alguém, de um sócio que integra um comitê executivo. Da forma como hoje a gente tem o comitê executivo no Matos Filho, que é quase como um conselho de administração, eu acho perfeitamente possível conciliar. Agora, se você imaginar que você pega o sócio, né, produtivo, e coloca numa gestão onde ele vai ter que ter uma participação maior, ele vai ter que ser um executor, eu acho que ele pode ter dificuldade. Então, com a configuração que a gente tem hoje, acho que não há problema nenhum. Acho que é perfeitamente conciliável. Mas vai depender muito da governança, do modelo de governança que o escritório tem. O sócio-diretor, por exemplo, ele vai dedicar muito menos do seu tempo à advocacia e muito mais do seu tempo à gestão do escritório. Esse é o nosso combinado. Então, isso aí vai variar a depender da função que o sócio vai ocupar na gestão. Não, e até por isso, quando você fala do sócio-gestor que dedica mais tempo do que o comitê, ser temporário, né? Você tem mandatos. Sim, sim. Até para você não ficar de eterno lá e simplesmente largar a advocacia, porque depois para voltar... Sem dúvida, eu acho que é um baita de um desafio, concordo. Mas é interessante, né? Porque são coisas que a gente não vê na faculdade. Eu falei de finanças, de administração, de RH e de marketing. Você falou de um dos grandes desafios do escritório lá atrás, quando vocês mudaram o sistema de remuneração, compensation dos sócios. Mas estando, né, na gestão do escritório, no comitê executivo, que grande desafio que você e o comitê encontraram ao longo dos últimos anos? Eu acho que de uma certa forma, dominar um conhecimento em áreas que não são organicamente, naturalmente nossas, como a área financeira, como a própria área administrativa. Como é que a gente supre isso? Não vamos para a faculdade de administração, mas a gente se cerca de pessoas preparadas, e eu acho que hoje a gente tem uma diretoria bastante preparada no escritório, sempre tivemos, que pudesse nos auxiliar. E eu acho que o grande agregado que a gente acaba tendo é o conhecimento do negócio. É o conhecimento da lógica do nosso negócio, como funciona o nosso negócio, como funciona a cabeça do nosso cliente, como é que a gente consegue estabelecer dinâmicas onde a gente vai conciliar excelência com eficiência, porque senão você não chega em nenhum lugar, né? Se falhar em uma ou outra coisa, você vai ter problema. Então, eu acho que o sócio está na gestão justamente para isso. Eu acho que para trazer o conhecimento que ele tem do negócio. E o negócio está acontecendo lá em tempo real, né? Nós estamos atendendo os clientes, prestando serviços. Então, eu acho que... Mas os desafios, sem dúvida nenhuma, é você ver coisas que não fazem parte do teu dia a dia como advogado. Mas isso, de uma certa forma, eu acho que a gente consegue mitigar, sinceramente falando. Nunca foi, eu acho, um grande problema. Eu vou até aproveitar e trazer dois temas que eu acho que se relacionam muito com o mercado e gestão, né? Que são coisas modernas. E são temas polêmicos, né? Um é inteligência artificial e outro precificação. Então, a primeira coisa que eu queria te ouvir mesmo, estando
né, há tantos anos no mercado, sendo sócio do escritório e fazendo parte do comitê executivo, fazer aqui a pergunta do nosso patrocinador, da Lopt. Vou pedir licença para falar brevemente deles. Sim. A Lopt é uma plataforma de inteligência artificial criada sob medida para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Ela reduz drasticamente o tempo de análise de documentos, entrega respostas com segurança e confiabilidade, sem alucinações comuns e inteligências artificiais genéricas. E combina o contexto dos documentos com uma base de legislação e jurisprudência curada pela própria Lopt. Entre suas principais funcionalidades estão defesas automatizadas, análise simultânea e comparativa de documentos e chat jurídico com base em legislação e jurisprudência confiável. Eu queria ouvir você, né, tua percepção, né, antenada que você é, atualizada que você é, em relação à inteligência artificial, as ferramentas disponíveis e o quanto que elas vão impactar no mercado jurídico, mas em especial nos escritórios de advocacia. E na sua visão, qual que é o futuro da advocacia? Perfeito. Bom, eu acho que, evidentemente, que a inteligência artificial vai afetar o nosso mercado, vai afetar a advocacia. Eu acho que vai afetar especialmente nos processos, e quando eu falo processos, não estou falando do processo administrativo, processo judicial, estou falando dos procedimentos. A gente já vê isso acontecendo, por óbvio. A maneira como hoje a gente se relaciona com a tecnologia é completamente diferente do que a gente fazia antes. A tecnologia está muito mais presente, ela está lá no resultado, quase que no resultado final do trabalho. Então, acho que tem um efeito muito relevante. Por outro lado, Renato, sendo muito sincera, eu não sei exatamente aonde é que a gente chega com isso. Eu tenho muita dúvida. E confesso que eu não ouvi ainda alguém do nosso mercado tendo uma visão que me convenceu. Olha, a gente vai chegar lá em tal lugar em tanto tempo. Eu acho que tem uma dúvida muito grande, né? Hoje a gente usa as ferramentas, claro que a gente usa as ferramentas, elas ajudam horrores, sem dúvida nenhuma. Um cuidado, né? Porque também as ferramentas podem nos levar a resultados completamente indesejáveis. Então, acho que a gente ainda está entendendo como é que essas ferramentas podem ajudar o nosso trabalho, mas eu não sei. Eu não sei aonde a gente vai chegar, realmente eu não sei. E eu não sei nem se eu vou ver isso acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. Não tem como dizer que não. Você enxerga ela substituindo os advogados? Eu acho que não, né? Eu acho que vai substituir uma parte do que a gente entende como um serviço do advogado, como eu disse, em relação a procedimento, né? Acho que vai, sem dúvida nenhuma. Mas dizer que vai substituir, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Sinceramente falo. Até porque, se a gente olhar o advogado não necessariamente unicamente como solucionador do problema, mas muito mais como um conselheiro, alguém que escuta. Um trust advisor. Um trust advisor. Eu acho difícil a gente imaginar que vai haver uma inteligência artificial que vai substituir esse papel. Porque eu acho que esse papel ainda depende muito dos soft skills, né? do contato humano, né? do relacionamento, do vínculo de confiança que a gente constrói, advogado-cliente. É uma percepção minha. Eu estou 100% com você. Eu gosto sempre de trazer o exemplo que o Tito trouxe, né? CEO do Machado Meyer. Sim. E o Tito ele falou, olha, a inteligência artificial ainda não vai levar o cliente para almoçar. Que no final é o resumo certo. de tudo isso que você falou. Tá certo, é isso mesmo. Vai ouvir, vai sentar no almoço, ouvir as reclamações, é isso mesmo. Tem um quê humano que eu não consigo visualizar, nem no curto nem no médio prazo, talvez no longo prazo, né? A máquina substituindo, né? E aqueles filmes de Hollywood já. Mas aí também o menor problema vai ser o mercado jurídico. Com certeza. Todos nós já teremos sido substituídos em tudo, E né? dominados, né? E aqueles filmes hollywoodianos. hollywoodianos. Exatamente. Mas muito legal a sua percepção. Eu sei que vocês investem bastante lá na Atix, né, com a minha amiga Lissa. Exato, nossa, incrível. Mandar um beijo para ela, inclusive que ela já esteve aqui conosco. Sim, eu já vi a Lissa aqui, de fato ela faz um trabalho incrível, é uma iniciativa inédita aí no mercado e tem trazido muito resultado para nós. Sem dúvida, e por isso eu até quero presentear vocês, é que você vai sair cheio de presentes. Ai, que ótimo. Com 5 acessos por 30 dias para vocês conhecerem a ferramenta. Muito bom. Então vai ser um grande prazer. Já que eu dei um presente aqui, vamos voltar para uma polêmica. Vamos lá. Que agora é precificação. Precificação, é verdade. Você falou de precificação e eu não falei. Bom, eu acho que é um grande desafio, um pouco na linha da gente ter que associar e equilibrar a eficiência com a excelência. Eu acho que a gente tem... O segredo da precificação é você achar um meio do caminho em que você não saia do mercado porque você está precificando muito acima dos teus concorrentes, de modo que um dia o cliente vai falar, olha, eu não vou nem cotar,
porque eles estão fora, a gente tem que tomar muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estabelecer o valor limites do nosso trabalho, exatamente, de acordo com aquilo que efetivamente ele vale. Né? A gente tem que agregar valor, a gente tem experiência, a gente tem uma série de vantagens que tem que ficar claro para o cliente. Acho que a gente tem que tentar convencer o cliente disso. Então, acho que há um meio termo entre essas duas coisas. Mas é um baita de um desafio, e eu acho que é um desafio muito natural num mercado jurídico mais maduro como é o nosso. Você tem mais concorrentes, mais bem preparados, você tem uma variedade de serviços oferecidos. É natural que seja assim. É mais desafiador, mas, por outro lado, é muito bom a gente olhar para o mercado jurídico e entender que ele é um mercado jurídico que está no nível internacional, que é maduro, né, que é diversificado. Eu acho bom. Não, sem dúvida, mas é esse grande desafio. O primeiro desafio é, estou cobrando muito acima, ou estou cobrando muito abaixo? É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você tem ali vários players, né? Tem uma fórmula de fugir desse bolo, do que eu chamo de mar vermelho e ir para o mar azul? Difícil, né? Enfim, claro que se você tiver uma atuação, você tiver um produto, você tiver uma expertise que sai muito, que entra no extraordinário, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir valorar de uma forma melhor. Mas não é todo dia, né? Nós estamos fazendo o rocket science, né? Então, o Queiroga usou essa frase, inclusive, quando esteve aqui conosco. Exato. A gente tenta fazer o rocket science, é onde a gente tem mais valor agregado, onde a gente consegue precificar melhor, mas a gente também não consegue fazer um faturamento anual do escritório só com o rocket science. A gente vai precisar fazer outras coisas, que tem que estar dentro de um range de razoabilidade em termos de precificação. Sem dúvida nenhuma, porque senão a gente fica fora do mercado. Então, é um grande desafio. É um grande desafio. Não, é isso, porque às vezes tem tanta vontade de pegar o projeto, mas não é olhar valor por valor, tá na margem, né? Tá tendo margem aquela que a gente está esperando, porque senão não vale a pena. Mas, olha, essa é uma das principais tentações nas quais a gente não pode cair. Não pode cair. Você, às vezes, mudar a tua precificação, o preço do teu serviço, porque você está com muita vontade de pegar um determinado trabalho. É claro que existem situações estratégicas onde você pode ter flexibilidade, mas isso não pode ser uma regra. Porque senão, aí não é que você sai do mercado, você vai se posicionar no mercado da maneira como você não quer. A verdade é essa. Né? Então, por isso que eu digo, tem um meio termo nessa ciência que a gente está todo dia tentando encontrar, sem dúvida nenhuma. Mas, insisto, talvez seja uma das partes mais desafiadoras, ainda mais nós advogados, né? Não, sem dúvida, assim, precificação é um tema super difícil, inclusive nós da Sapiro, a gente pode ajudar, né? O Rodrigo Ramos, meu sócio, um cracaço formado em economia em Chicago, trabalhou muitos anos no Dentons, e desenvolver uma metodologia de precificação que a gente vende lá na Sapiro, que eu vou até aproveitar e falar um pouquinho para vocês da Sapiro. Nós ajudamos os escritórios a se profissionalizarem de verdade, com planejamento estratégico e financeiro, precificação, governança, plano de cargos e salários, marketing e vendas. E também conectamos você aos melhores talentos do mercado jurídico, com processos estruturados e uma rede construída ao longo de mais de 15 anos. Se você quiser saber mais como podemos apoiar e levar o seu escritório para o próximo nível, acesse agora sapiro.com.br. 35 anos de Matos Filho, mais de 35. Mais, 36, quase 37. Eu imagino que ao longo desse período, Glaucia, você deva ter recebido inúmeras propostas, inclusive de clientes. A primeira pergunta é, o que te fez ficar? E a segunda, como é que você faz para se manter motivado e se reinventar? Tá. Aí não recebi tanta proposta assim, tá? Podia chegar aqui e falar que eu recebi. Nossa, recebi. Não recebi tanta proposta, muito pelo contrário. Porque eu acho que, enfim, acho que já fazia tão parte do escritório que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de me ver fora. Por que eu fiquei? Por um senso de pertencimento muito forte, pela percepção de que o meu lugar era lá, pela percepção de que lá eu poderia fazer diferença, né? Por me identificar muito com as lideranças. Eu já nem sei mais se são os meus valores que coincidiam ou se essas lideranças é que fizeram com que os meus valores fossem os que eu tenho hoje. Há uma coincidência muito forte. Referências para mim, pessoas muito importantes na minha vida, muito importantes na minha carreira.
E realmente, olha, talvez não tenha sido de uma forma consciente, mas nunca imaginei que tivesse um lugar melhor para sequer pensar em estar. Nunca. Não apareceu e nem a ideia veio à cabeça. E quando a gente percebe, 36 anos se passaram e aí fica cada vez com menos sentido se imaginar estar num outro lugar que não seja no escritório. Você perguntou sobre motivação. Como é que eu me mantenho motivada? Não é sempre também que eu estou motivada, né? Às vezes eu finjo, né? Eu falo isso para os advogados. A gente tem que fingir, às vezes. Mas eu acho que a minha motivação vem muito da minha disposição de olhar para frente. Eu estou sempre olhando para aquilo que vai vir. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o que vai vir vai ser melhor. Vai ser melhor. Então, eu me motivo com projetos, com coisas que podem acontecer, com ideias, com planos. A curto prazo, não sou uma pessoa de grandes programações. Então, eu acho que a motivação vem daí. Né? Eu acho que eu estou num momento em que eu tenho que planejar o que vai ser o meu depois. Né? Eu tenho 56 anos, vou ter alguns anos a mais de escritório, mas eu tenho que planejar. O que vai vir depois? Vai vir alguma coisa. E vai vir uma coisa boa. Tenho convicção que sim. O que? Ainda não defini. Mas eu acho que a motivação vem daí. A gente sempre querer mais, a gente olhar para frente. E eu acho que é isso que nos mantém jovens. Eu acho que, entre aspas, a gente começa a envelhecer quando a gente começa a olhar para o passado mais do que a gente olha para o futuro. É com nostalgia. Pois é, mas era tão bom, era melhor. A gente tinha um monte de problema. Eu era melhor em algumas coisas e era pior em outras coisas, né? Imagina, quando eu comecei a trabalhar no Matos Filho, foi antes do fax. A gente se comunicava com o escritório de Brasília, sabe com o quê? Como? Você nem sabe o que é. Com telex. Não Sabe conheço. como a gente fazia a petição? À mão. Aí a gente entregava para a secretária que datilografava. Aí devolvia. Aí você falava, meu Deus, vou ter que mudar alguma coisa. Devolvia. Você imagina quanto tempo demorava para sair uma petição. Era melhor? Não, né? Outras coisas eram muito boas. Então, eu acho que é isso. Para mim, eu acho que o envelhecer é você olhar mais para trás do que para frente. E o que me dá motivação é olhar para frente. Eu ainda estou olhando mais para frente do que para trás. Eu me sinto assim, pelo menos. Não, mas muito legal você trazer isso. E olha, 135 episódios, ninguém tinha falado dessa forma e faz todo sentido mesmo, né? Esquecer um pouco o passado, né? O passado faz parte da nossa história. Exatamente. E fez a gente chegar até aqui. É isso aí. Mas qual o próximo passo? Quais são os próximos passos, né? E aí tá a motivação. E você falou, eu não tô motivado todo dia. Ninguém tá. Claro. Isso só em filme, né? Não existe uma motivação eterna, né? Somos seres humanos, né? Falíveis, vai ter dias melhores, dias piores. Brinca assim, uma montanha-russa, você tá aqui em cima, depois embaixo e volta, é o looping e tal. Então é legal você trazer esse exemplo. A gente vai para uma outra pergunta, que é uma casquinha de ferida também. Então, eu vou aproveitar para dar mais um presente para você, aliás, para o seu marido. Que bom, né? Que é ótimo. Do nosso novo patrocinador, que está aqui, da Barbearia Corleone. E eu falo com maior alegria, porque eu vou lá há mais de 10 anos, e a Corleone tem 11 anos, sempre fazer a minha barba aqui, cortar o cabelo. Fiz isso hoje para o nosso episódio. E se você quiser também, vou falar um pouquinho da Corleone para você. A Corleone carrega a tradição de unir estilo e cuidado masculino em ambientes sofisticados, com unidades no Itaim Bibi, Faria Lima e Morumbi Shopping. E para você, ouvinte do Direito de Resposta, temos uma condição especialíssima. Ao agendar o corte de cabelo, a barba no valor de R$100 sai como cortesia. Essa vantagem é válida exclusivamente na unidade da Faria Lima, nossa maior e mais recente casa, que fica na Faria Lima, 2902. Se quiser agendar, pode ligar nos telefones aqui embaixo. E agora eu vou te contar qual é o presente. Fantástico, seu marido vai ganhar uma assinatura por um mês para a nova unidade da Faria Lima. E ele vai ter nessa assinatura 6 serviços inclusos nesse mês para ele conhecer o serviço da Corleone. Maravilhoso. Eu sei que você mora lá perto, vai ficar ainda mais fácil. Perto, ele vai sim, pode Tá deixar. muito bem localizado, vários escritórios ali perto, então Muito bom. depois você conta pra gente o que seu marido achou. Muito obrigada. Não, ele vai adorar, muito bacana, bem legal mesmo. Muito bom. Agora, já que a gente pegou leve, vou para uma pergunta espinhosa. Reforma tributária. Reforma tributária. Qual que é a sua visão sobre a reforma? Faltou alguma coisa? Eu brinco, Renato, que é o seguinte, a depender do evento que eu vou e do público, eu falo que é boa ou eu falo... Hoje você vai ter que mixar. Porque você, na verdade, você vai ver coisas boas e vai ver coisas que não são tão boas, né?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que alguma coisa nós deveríamos, enquanto sociedade, país, governo, gestão, fazer. Nosso sistema tributário, de fato, ele está longe de ser eficiente, ele está longe de ser uma ferramenta que nos ajuda ao desenvolvimento. A gente está quase 15 anos para unificar o PIS e a COFINS, quer dizer, enfim, alguma coisa deveria ser feita, e claro que aquilo que deveria ser feito no plano constitucional. Então, disso a gente não foge muito. Eu acho que hoje o grande receio, acho que das ideias macro, acho que é mais difícil a gente encontrar defeito, né? Imaginar uma unificação, uma simplificação, você ter pleno aproveitamento de créditos, enfim, acho que esses aspectos são todos mais positivos do que negativos. Agora, o que hoje está dando receio, eu acho, seja nos clientes, nos advogados, né, nos operadores do direito de uma maneira geral, é como a reforma vai ser implementada. É toda a normatização que vai vir a partir da norma constitucional. Então, as dúvidas surgem aí. A gente está falando de muita coisa. A gente está falando de muita mudança. A gente está falando de muita tecnologia. E a gente está falando de quase que uma mudança cultural. A verdade é essa. Então, a reforma também traz uma transparência maior, digamos assim, em relação àquilo que nós, consumidores finais, a gente paga como tributo. A gente vai ter que entender quanto que a gente está pagando, o reflexo que isso tem, né? O fisco e o contribuinte, na minha visão, vão ter que se relacionar de uma outra forma. O vínculo vai ter que ser um vínculo de muito maior confiança. Então, eu vejo como uma mudança cultural importante, e isso pode trazer desafio, né? Então, não sei, também é quase como a inteligência artificial. Claro que vai impactar as nossas vidas, acho que traz alguma simplificação, acho que traz coisas boas, mas há uma dúvida de como vai ser o the day after, né? Vamos começar aqui com um novo sistema, vamos ter uma fase de transição sem dúvida, vamos ter anos em que a gente vai ter que conciliar os dois sistemas, isso vai ser super desafiador. Então eu acho que de uma forma otimista, ver o assunto, eu acho que talvez piore um pouquinho para, num futuro um pouco mais distante, melhorar. Talvez seja isso que vai acontecer. Mas vamos ver. A reforma é para vocês. A reforma é para vocês. E eu costumo dizer o seguinte, eu comecei a minha carreira, como eu disse, né, com a promulgação da Constituição de 88, e ela quase que está finalizando com a reforma tributária. 2 alterações constitucionais gigantescas em matéria tributária. Isso que ainda não tem. A gente fala muito mais de indiretos, tem toda a parte de diretos. Sem dúvida, que está em curso também, né? Que aí eu quero saber a tua opinião. Que é, enfim, vou trazer 2 coisas em uma. Primeiro, em relação, não estava no roteiro, mas são temas importantes de se ouvir. Tributação de dividendos. E a segunda, tributação de grandes fortunas. Qual que é a tua visão sobre eles? Então, eu acho que nenhum desses mecanismos deveria ser inserido no nosso ordenamento jurídico sem uma revisão geral, muito mais ampla, da tributação corporativa como um todo. Porque a gente diz o seguinte, puxa, não se tributa dividendo no Brasil. Só que nós temos tributo sobre receita. Receita. Verdade é, nós temos uma contribuição social sobre o lucro. Você vai lá fora e vai contar que você tem tributação sobre receita. Não é lucro, é sobre receita. Os caras nem entendem. Então, acho que a tributação de dividendos não deveria vir isoladamente. Ela deveria vir de uma forma muito mais genérica e ampla, onde se pudesse rever essa tributação corporativa como um todo. Aí você pode falar, bom, mas tem a reforma tributária mexendo nos indiretos. É verdade, mas qual é a alíquota que nós vamos ter? Se promete a neutralidade, mas a gente não sabe se vai haver neutralidade ou se vai haver um aumento de carga tributária. Para alguns contribuintes certamente vai existir, mas estou falando no geral. Então, eu acho que uma medida que se vem isolada, eu acho que ela vai trazer muito, muito mais malefício do que benefício, porque no final das contas, quem vai sentir isso não é necessariamente a pessoa física, eu acho que é a própria pessoa jurídica. Acho que tem esse aspecto. E a tributação das grandes fortunas, eu até já participei de um evento para falar disso. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Parece ser uma coisa razoável, acho que sim, conceitualmente falando, filosoficamente falando, mas não é esta medida que vai resolver nossos problemas, né? Não é daí que vai vir a arrecadação ou as soluções para que a gente possa ter equilíbrio fiscal, para que a gente possa ter um sistema tributário mais justo. Eu não acho que é daí.
Eu acho que a gente precisaria ter um olhar muito mais amplo. Essas medidas isoladas, elas parecem muito mais eleitoreiras do que propriamente uma solução para os problemas que a gente tem. Então, é a maneira que eu vejo. Agora vamos ver, né? Vamos esperar agora a reforma sobre a tributação da renda. Não, e eu estou 100% de acordo com você. Me parece muito mais eleitoreira, porque não resolve. Aí você vai acabar tributando, e é dor de cabeça, aí você tributa a grande fortuna. O cara que tem muito dinheiro, ele vai mandar o dinheiro para fora, né? Então, será que é essa a solução? Pode até ser, desde que você traga um arcabouço por trás. Exatamente, é isso aí. Desde que no final das contas, a última linha de tributação, seja da pessoa física ou pessoa jurídica, estejam dentro do razoável, né? Numa comparação com outros países, etc. e tal. Talvez não estejam, a verdade é essa, né? Então, sem uma revisão ampla, eu acho que é muito difícil a gente pensar nessas medidas. Não deveríamos pensar nessas medidas de uma forma isolada. Perfeito, de acordo. Obrigado por ter dividido, enfim, um pouquinho das suas impressões, tanto da tua reforma quanto em relação à renda. Você tem uma trajetória de muito sucesso, são muitos anos na advocacia, referência na área tributária. Você teve que superar mais obstáculos por ser mulher? E, sendo mãe de 3 filhos, multipremiada, no mercado de alta performance, como é que você fez para gerar tantos pratinhos? Você consegue trazer conselhos para as nossas ouvintes? Olha, só essa primeira pergunta que você fez já daria, assim, uma série de podcasts, né? Os desafios da profissional mulher no mercado jurídico, o teto de vidro. Esse é um assunto muito caro, muito importante para mim. Eu hoje escrevo, dou palestra, eu participo de evento. A mentoria para mulheres? Faço muita mentoria para as mulheres, então é um assunto que me toca muito. E por que me toca? Pelo óbvio. Porque eu acho que, sinceramente, acho que existiram desafios a mais por conta do gênero, né? Eu vivia, quando eu comecei, 30 e poucos anos atrás, isso eu costumo dizer e costumo escrever bastante, as pouquíssimas referências femininas que existiam, quando existiam, elas tinham uma postura completamente diferente do que você vê hoje. Eram mulheres que diziam o seguinte: olha, se eu passei por tudo isso, você também tem que passar. Então, hoje eu já vejo lideranças, na sua grande maioria, que pensam exatamente o contrário. Porque eu passei, vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar fazer com que a trajetória das mulheres que vêm seja melhor, seja menos desafiadora. Então, eu em 36 anos, imaginando que eu comecei há tantos anos atrás, é impossível dizer que a questão gênero não teve algum efeito na minha carreira. Não foi impeditivo, claro que não me impediu de chegar em nenhum lugar que eu pretendesse, mas acho que foi um desafio a mais. E a maternidade também, né? A verdade é essa. Mas é como eu disse, no começo, quando os filhos são pequenos, de fato, eles têm aquela necessidade física da presença da mãe. Mas crescem, passa. Aí chega uma hora que eles não querem mais. E a gente troca os problemas, tá? E hoje, meus filhos são adultos. Claro, a gente vai estar sempre disponível, a gente vai estar sempre preocupado, a gente troca os problemas, mas a disponibilidade, ela acaba se reduzindo ao longo do tempo. Então, é um baita de um desafio. As mulheres perguntam, como? Mas 3 filhos, como é que você fez, etc e tal. Sei lá como é que eu fiz, mas deu para fazer. E o que eu ouço sempre aqui das mulheres é que sempre um pratinho vai cair. E que tudo bem. Sem dúvida. Sem dúvida, eu falo muito isso, eu escrevo muito sobre isso. Às vezes não é nem a exigência que os outros têm em relação a nós. Elas com elas mesmas. É a nossa exigência em relação a nós mesmas. Nós temos que ser absolutamente perfeitas em tudo. Nunca seremos. Vão ter momentos em que você vai ter que focar mais na tua casa, nos teus filhos. Vão ter momentos em que você vai ter que focar mais na tua carreira. E a sabedoria é justamente identificar quando você tem que fazer uma coisa e quando você tem que fazer outra. E também não vamos acertar sempre. Vão ter momentos que a gente deveria fazer uma coisa e a gente faz outra. E vamos aprendendo, né? A maturidade também nos ajuda muito em relação a isso. E são fases, né? Você até brincou que hoje seus filhos já estão maiores. E pega ela com 12 anos. 12 anos não quer mais saber dos pais. Pois exato. Então tem que aproveitar na medida do possível, né? E tentar... Sem dúvida. E eu digo, a maternidade e a paternidade, né? Aproveitar
né? Enquanto dá para aproveitar. Sem dúvida. Né? E tudo bem, vai cair um pratinho aqui, outro ali. Então, é um equilíbrio difícil e acho que especialmente pelas mães o que você traz, né? E eu sinto isso muito da Renata, da minha mulher. Uma pressão muito grande, né? Que ela coloca em si de ser Sem perfeita. dúvida. E Sem ela dúvida. é perfeita, mas assim, é difícil, né? Mas talvez aos olhos dela não Eu seja. digo perfeita aos meus olhos, mas os olhos dela, ela nota 5 e olha lá, Exatamente, mas é entendeu? um pouco isso mesmo. E a gente tem, eu acho que eu costumo dizer isso, nós temos que ser mais generosas conosco. A gente tem que ser generosa com a mulher que está do teu lado, você tem que esticar a mão, você tem que trocar, você tem que ajudar mesmo, você tem que acolher, mas a gente também, nós temos que ser mais generosas conosco. Entender que não existe perfeição. Porque às vezes a gente aceita a não perfeição do outro, mas a gente tem dificuldade de aceitar a não perfeição da gente mesmo. Mas esse aí é um processo longo, tá? Não é fácil. Por isso que é importante a troca. Porque muitas mulheres que hoje estão começando, elas precisam ouvir isso. E às vezes é libertador. Já teve mulheres que chegaram para mim e falaram, nossa, mas ouvir isso me libertou. Eu precisava ouvir isso. Que bom que você falou. Eu falei, mas acredita, é verdade. É por isso que eu gosto de fazer essa pergunta sempre que eu recebo uma mulher aqui, né? Porque são os ouvintes que escutam o podcast, que assistem o podcast e serve, né, como insight, serve como esse empurrãozinho. Alguém precisava me falar isso. O óbvio às vezes precisa ser dito, né? A gente vem falando muito da sua carreira, da sua trajetória profissional, mas eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é Gláucia na pessoa física, o que você gosta de fazer? Ai, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito simples. O que eu gosto de fazer? Bom, eu faço ginástica já há muito tempo, mas isso não necessariamente é lazer, é obrigação. Eu gosto de ler, adoro ver séries, vi já todas. Pergunta qualquer série pra mim que eu já assisti. Qual a sua favorita? Se eu te falar, você vai dar risada. The Good Wife. Olha... Era advogada, né? Sim. Quer dizer, na verdade ela não era. Ela se formou, aí ela começa a carreira dela mais tarde. Eu amei. Mas tem várias que eu gostei. Então, gosto de ver série, faço trabalho manual. Mas sou uma pessoa muito simples. Também não tenho... Gosto de viajar. Tenho uma filha que mora fora, costumo ir bastante visitar minha filha. Mas sem grandes coisas, grandes desafios. Muito pelo contrário. E assim, levo a minha vida muito bem. E é isso, uma vida simples, não precisa ter. Pode ter, não pode ter extravagância, cada um é cada um, né? Não, e é se isso. as minhas filhas ouvirem, uma vida simples, vão dar risada. Uma vida simples, mais ou menos, né? Mas enfim, entendi a sua simplicidade, a simplicidade do que você está falando. Muito bem. Para fechar esse bate-papo tão bacana, Gláucia, queria que você trouxe vários, além de várias histórias, você trouxe vários conselhos, mas sobre algum para você trazer para os nossos ouvintes? Vamos ver. Puxa vida. Eu normalmente costumo falar isso para as pessoas, né? Eu acho que não é sempre que a gente consegue ter esse sentimento, mas acho que a gente tem que buscar o pertencimento. Em qualquer lugar que você esteja, você tem que buscar esse pertencimento. E por quê? Porque a gente tem que querer estar muito no lugar onde a gente está. Porque sem querer muito é difícil. É muito difícil. Querendo também é. Mas se você não quer, se você não tem certeza, se você não está convencido de que aquele é o melhor lugar para você estar, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil. Então, acho que reflexão constante, se é o lugar onde você quer estar, se você tem uma oportunidade melhor fora, se você deve buscar uma oportunidade melhor fora, isso você sabe falar muito melhor do que eu acho que a gente tem que ser reflexivo o tempo inteiro. Né? E estando, para poder fazer tudo que a gente tem que fazer, enfrentar todos os desafios, a gente tem que querer muito. Tem que querer muito. E a gente tem que ser intenso, a gente tem que ter ousadia. Né? Eu sou uma pessoa que, eu acho que eu tive alguma ousadia na minha carreira, às vezes a gente tem que assumir riscos. Evidentemente que não todos os riscos, mas acho que é importante. É importante. Às vezes a gente não tem certeza das escolhas que a gente faz, a gente assume algum nível de risco e a coisa acaba funcionando. A gente chega num lugar que a gente nem imaginava. Né? Então, acho que conselhos como esse, né? Enfim, acho que é isso. Mas eu gostei, né, de ser reflexiva, porque a vida é feita de ciclos, inclusive a jornada profissional é feita de ciclos. Pode ser mais longa, né, como a tua trajetória, podem ser ciclos menores, até de 5, 7, 8 anos. E a gente precisa estar atento, tão feliz aqui. Faz sentido eu continuar aqui? É isso aí. Ou é melhor eu buscar uma oportunidade fora? Isso faz sentido. E eu gosto da história da ousadia, né? Que não arrisca, não petisca. Né? Eu acho. Não precisa ser o tempo inteiro.
Mas tenta, né? Tenta ir além. Se joga um pouco. É né? verdade. Não vai acontecer nada. Arrisca um pouco. Se a gente for fazer tudo com 100% de certeza, com 99% de certeza, a gente não faz nada. A verdade é essa. A gente tem que buscar assim, um percentual razoável. Mas não vai ter. Não vai ter. Certeza a gente nunca vai ter. Nunca vai ter, exatamente. A única certeza que a gente vai ter é que esse episódio, que a gente já tem, maravilhoso. Queria agradecer a tua presença aqui. Foi muito bacana. Obrigada, Parabéns pela Renato. sua história, pela tua trajetória. Você é uma inspiração para o nosso mercado, para as mulheres do nosso mercado, para homens, mulheres, para todo mundo. E eu estou muito feliz de te receber aqui e poder ajudar a contar a sua história. Obrigada. Você levantou muito a minha bola. Eu não sei se é tudo isso, mas eu agradeço as tuas palavras, agradeço muito o convite, adoro participar de iniciativas como essa. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.